Nessa edição do PB Desporto, iremos dar sequência à cobertura que estamos fazendo da Copa do Mundo do Catar, com lives diárias e hoje, como é o caso dessa quarta-feira, o nosso programa, também com a participação de Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes na opinião. Iremos falar das zebras, primeira de ontem da Argentina, hoje a Alemanha, goleada da seleção espanhola e a expectativa para os jogos, as estreias da seleção brasileira, como também da seleção portuguesa. Isso e muito mais, fiquem ligados após a nossa vinheta. Iniciando mais uma edição do PB Desporto na Copa do Mundo do Catar, vamos direto para a opinião de Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. Quero saber a sua opinião, Moraes, com relação ao que você viu até agora nesse Mundial. Já tivemos aí goleadas, já tivemos surpresas aí, A Argentina. E aí, Moraes? Olá, Júnior, tudo bem? Um forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Até agora, os jogos desta primeira fase da Copa do Mundo do Catar, para mim, foram jogos com resultados normais. A exceção foi essa zebra, a derrota da Argentina para a seleção da Arábia Saudita. A Argentina que vem há quase 3 anos com uma invencibilidade de 36 jogos. Quer dizer, ninguém imaginaria, ninguém apostaria, até em tudo que é bolão que é feito, o torcedor dando palpite com relação aos resultados desses jogos da Copa do Mundo, tenho certeza absoluta que ninguém colocou vitória da seleção da Arábia Saudita. E deu vitória para a Arábia Saudita, com a Argentina jogando muito mal. E terminou pela vontade, a garra da seleção da Arábia Saudita, terminou ela conquistando essa vitória com muito merecimento nesse jogo diante da Argentina. Agora, os demais jogos, vitória da França, o empate entre Dinamarca e Tunísia, 0-0, para mim foi um resultado normal. México e Polônia, o empate de 0-0, o México correndo muito e a Polônia mais na força, terminou o gol não saindo, 0-0. A vitória da seleção na estreia da seleção do Equador diante da seleção do Catar, ninguém poderia esperar muito mais da seleção do Catar, com também a Holanda ganhando de Senegal. A Inglaterra, na vitória diante do Irã, era coisa muito natural, muito normal, como o empate também de País de Gales diante dos Estados Unidos. Então, para mim, tudo normal, está seguindo numa normalidade, tirando a zebra que foi a vitória da Arábia Saudita diante da seleção da Argentina. Vamos aguardar daqui para frente, tem muita coisa ainda, tem Alemanha, tem Espanha, tem muita coisa ainda para acontecer, principalmente com relação, viu, Júnior, à seleção brasileira, que estreia na próxima quinta-feira. Um forte abraço para você e até o próximo programa, Júnior. Tá legal, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. Moraes, aliás, que gravou o vídeo, assim como Antônio Manuel, antes do jogo da Alemanha, como também as partidas de hoje, a Espanha, goleando. Vamos falar daqui a pouquinho sobre esses jogos aí. E agora eu quero ouvir você, Antônio Manuel Góes, analisando a Argentina, essa goleada sofrida pela Argentina. A gente ressaltando que teve hoje mais uma zebra, goleada da Argentina não, A zebra da Argentina perdendo para a Arábia Saudita. Vamos falar daqui a pouquinho também dos jogos dessa quarta-feira, com a goleada da Espanha. Mais uma zebra, o Japão vencendo a Alemanha, mas eu quero ouvir você, Antônio Manuel Góes, a sua opinião até agora, Antônio Manuel Góes, que falou sobre os jogos até essa terça-feira. Júnior, Moraes e seguidores do PB Desporto.
Sem dúvida, a zebra neste começo de primeira etapa de todas contra todas dos respectivos grupos da Copa do Mundo no Catar foi o dos 2-1 da improvável virada da Arábia Saudita sobre a Argentina no grupo C. O empate sem gols entre México e Polônia deixa redobrada a preocupação dos companheiros de Messi com a inesperada liderança dos sauditas, teoricamente a equipe mais subestimada da chave, e agora dependem de uma combinação de seu próximo desempenho contra as seleções de Ochoa e Lewandowski. Quem faz as contas é o treinador argentino, à vista do que terá observado no comportamento tático das sequenciais concorrentes que ficaram em 0-0 nessa terça. Holanda e Equador deram bem a saída no grupo A, enquanto a Inglaterra no grupo B deixa, por enquanto, a briga pela segunda vaga entre País de Gales e Estados Unidos. Idêntica situação no grupo D, com França bem à frente, ao passo que, salvo uma inusitada recuperação da Austrália, Tunísia e Dinamarca disputarão a vaga restante para a próxima fase do Mundial. No grupo E, com jogos nesta quarta-feira em diante, uma análise de mera futurologia, a envolver, teoricamente, favoritos a avançar, como Alemanha, Espanha, Brasil, Suíça, Uruguai e Portugal, e outros pouco avaliados que, entretanto, como fez a Arábia Saudita, poderão ser tocados pelo condão do imponderável. Com particular referência a Brasil e Portugal, ambas estreantes nessa quinta-feira 24, respectivamente contra Sérvia e Gana, Tite mandará a campo a equipe de potencial ofensivo que todos, afinal, esperam. Enquanto Fernando Santos, à margem dos talentos de que dispõe, ainda não deu sinal de acioná-los em sua integralidade, motivo de generalizadas doses de insatisfação e desconfiança dos compatriotas. À frente, por óbvio, a mídia lusa especializada. No caso brasileiro, não me presto, por dever de ofício crítico, a vestir a amarelinha da CBF, embora o senso comum esperar, a título de entusiasta patriotada, que assim o fizesse, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, jornalista, é claro, né? Tem que analisar sempre de forma crítica, não pode jamais ir no oba-oba dos torcedores. Até porque, assim, o Brasil, a gente já colocou aqui, é um dos favoritos, sim, tem um ótimo plantel, um ótimo elenco, né? Mas já tivemos aí exemplos da Argentina, que vocês relataram, vocês gravaram antes, e no dia de hoje, essa quarta-feira, a Alemanha sendo surpreendida pelo Japão, 2-1 de virada. A Alemanha saiu na frente, né, com o gol marcado pelo Gundogan na primeira etapa. E no segundo tempo, o Doan e o Asano decretaram a virada e a vitória do Japão, uma gigante, perdendo, assim como a Argentina, as zebras desse momento no Mundial. Nessa quarta-feira tivemos ainda a Bélgica vencendo o Canadá por 1-0, a Bélgica com uma seleção mais envelhecida, sentindo ainda muito a ausência do atacante Lukaku, um dos melhores do mundo, tomou pressão, o Canadá perdeu um pênalti logo no início da primeira etapa com o Davis, na defesa do Courtois, mas a Bélgica acabou chegando à vitória com um gol marcado pelo Batshuayi. 1-0 a Bélgica no jogo do grupo F. Tivemos também Marrocos empatando em 0-0 com a Croácia, talvez o jogo um dos piores do Mundial, né? Talvez ali empatando com o Equador e a seleção do Catar na primeira rodada, um jogo muito abaixo. A Croácia com um time com muitos jovens agora, tem a experiência do Modric, mas não foi um jogo bom, enfim, uma decepção até, a gente esperava mais, eu esperava mais da seleção croata. Vamos falar daqui a pouquinho, fiquem ligados, da vitória, goleada, para lá de goleada da Espanha
e também da expectativa de Brasil e Portugal, que estreiam nessa quinta-feira no Mundial do Catar. E após essas zebras da Copa do Mundo, tivemos hoje mais uma goleada. Nessa quarta-feira, mais uma goleada. A França já havia vencido por 4-1 a Austrália. A França, uma das favoritas, né, com a atuação excelente do Giroud, Mbappé, Dembélé e companhia. A França, que é de fato uma das favoritas à conquista do Mundial, é atual campeão do mundo, foi campeã na última Copa do Mundo realizada na Rússia. Nessa quarta-feira foi a Espanha, 7-0 em cima de Costa Rica pelo Grupo E. Os gols da Espanha: Olimo, Asensio, Torres 2 vezes, Grave, Soler e Morita. Uma grande atuação de uma seleção que é tida, né, todo mundo aqui na Europa considerando que a Espanha vai estar no seu ápice na Copa de 2026, mas já estreando muito bem e, claro, já começa a gerar uma expectativa com relação às possibilidades da Espanha nesse Mundial. O assunto agora é a estreia do Brasil e de Portugal nessa quinta-feira. O Brasil encarando a Sérvia, o Tite ainda escondendo o jogo, mas a tendência é que ele confirme o Vinícius Júnior, 8º jogador melhor do mundo na eleição da France Football desse ano. Jogador que vem numa fase maravilhosa. E claro, né, aí se ele jogar, o Paquetá seria recuado, jogando como segundo volante ao lado do Casemiro. Lá na frente ali o Vinícius Júnior com o Neymar, enfim, o Rafinha. O Brasil confiante numa boa estreia contra a Sérvia. E Portugal também com a melhor geração de sua história. A expectativa aqui em Portugal é muito grande, que Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix, o Pepe e companhia consigam uma boa estreia também contra a seleção de Gana. O PB do Esporte vai ficando por aqui, convidando você amanhã. Né, teremos na quinta-feira uma live após o jogo do Brasil, a estreia de Brasil e Portugal. Eu, Antônio Júnior, aqui de Portugal, e Antônio Manuel Góes, do Rio de Janeiro. A todos um abraço e até a próxima.